Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 19 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos de 16 a 22. Se tu queres ser perfeito. Frequentemente essa palavra volta e bate à porta do nosso coração. Ela é simples e clara. Se quiseres ser perfeito, vende tudo, dá aos pobres, vem e segue-me. A perfeição consiste em fazer um tesouro no céu e não na terra, e em seguir Jesus de perto. Esse jovem não quis, e isso lhe acarretou uma enorme tristeza, uma tristeza sem fim, porque não tem como dizer não para Deus e contemporaneamente ser feliz. Precisamos refletir bem, porque cada nossa escolha tem suas consequências. A alegria pertence somente a quem segue a Deus, sem voltar atrás. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? E Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? E Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas estas coisas. O que ainda me falta? E Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Vale a pena hoje refletir com calma sobre esta frase de Jesus. Antes de mais nada, devemos nos livrar daquela antiga explicação que anula a palavra de Jesus. Muitos pensam: isso que Jesus fala é um conselho, um aconselhamento, não é uma obrigação. É um conselho evangélico para freiras e monges, para quem se consagra a Deus e não para todos os cristãos. As pessoas normais não podem nem devem vender tudo para dar aos pobres. Têm direito à sua riqueza e ao seu bem-estar. Pois bem, precisamos refletir com profundidade sobre isso e entender onde está o verdadeiro bem-estar. Olha o que Jesus fala: Vende tudo, dá aos pobres, depois vem e segue-me. O seguimento de Jesus só pode acontecer depois do despojamento. Ninguém consegue seguir Jesus se não se despoja realmente das riquezas terrenas. Nesse sentido, poderíamos lembrar uma outra frase que o evangelista Lucas anotou no seu evangelho: Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. Vendei o que possuís e dai em esmolas. Fazei para vós bolsas que não se gastam, um tesouro inesgotável nos céus, aonde não chega o ladrão e a traça não o destrói.
pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Nesse trecho é claro que Jesus indica, aconselha e pede a pobreza a todos os cristãos, porque todos nós fazemos parte do seu pequeno rebanho. Portanto, ao invés de fazer malabarismo e acrobacias para contornar o obstáculo e anulá-lo, vamos tentar entender em que sentido todos nós podemos viver este importante e fundamental aconselhamento de Jesus, sem o qual não é possível seguir de verdade o nosso Mestre. Não convém ir contra o desejo do Senhor. Pena a tristeza perene nesta vida e a eterna tristeza do outro lado. Para entender o pensamento de Jesus, que é o pensamento do Pai desde a fundação do mundo, devemos nos lembrar que fomos criados como uma família de irmãos. Todos saímos do seio de Deus, das mãos de Deus, e somos, portanto, irmãos de sangue entre nós. A terra foi dada a todos, a terra pertence a todos. Deus não deu um pedacinho para Adão, outro para Eva, um pedacinho para Abel e outro para Caim. Não, não foi assim. A propriedade privada tem sentido somente para cuidar do que nos é confiado. Olhe o que o Catecismo da Igreja nos diz a este respeito. Parágrafo 2403. O direito à propriedade privada, adquirida ou recebida de maneira justa, não anula a doação original da terra à humanidade no seu conjunto. O destino universal dos bens continua a ser primordial, embora a promoção do bem comum exija o respeito pela propriedade privada, do direito a ela e do respectivo exercício. Parágrafo 2404. Quem usa desses bens não deve considerar as coisas exteriores, que legitimamente possui só como próprias, mas também como comuns, no sentido de que possam beneficiar não só a si, mas também os outros. A propriedade de um bem faz do seu detentor um administrador da providência de Deus, com a obrigação de o fazer frutificar e de comunicar os seus benefícios aos outros, a começar pelos seus próximos. Aqui está o ponto, irmãos. A propriedade de um bem faz do seu detentor um administrador da providência de Deus, com a obrigação de o fazer frutificar e comunicar os seus benefícios aos outros. Portanto, para Jesus e para a Igreja, um bem não partilhado, um acúmulo, é sempre um pecado grave, um egoísmo, um bloquear o plano de Deus. Jesus chama a riqueza acumulada de injusta, não porque seja fruto de roubo, mas porque ter algo acumulado enquanto o meu irmão passa fome ao meu lado ou está doente é um pecado muito grave. Quem possuir bens neste mundo e vir o seu irmão sofrer necessidade, mas lhe fechar o coração, como pode morar nele o amor de Deus? E se o amor de Deus não está em nós, então bem sabemos quem vai estar, quem vai chegar. A palavra conselho evangélico não tem como significado fique longe desse convite de Jesus, porque não é para você. Faça o contrário e serás feliz. Não é esse o sentido do convite de Jesus. Pelo contrário, deveríamos nos perguntar como viver isso na nossa vida, como ir em direção desse convite de Jesus, como iniciar a aplicá-lo na nossa vida. O nosso cardeal Dom Odilo, que aprovou a nossa missão em Belém e tanto nos ama, quando alguém critica a nossa forma de vida na total pobreza, costuma repetir: a pobreza é um choque no estômago para todos, por isso nem todos se entendem e concordam. E depois acrescenta: coragem, vão em frente.
Irmãos, ao invés de driblar o pedido de Jesus a viver pobre, podemos nos interrogar como vivê-lo, como transformar tudo o que tenho em amor, em serviço para o próximo. Se eu tenho o bem da inteligência e da cultura, como posso colocar esses meus dons a serviço de quem precisa? Se eu tenho uma disponibilidade econômica, como posso ajudar os pobres, o Haiti, por exemplo? Precisamos passar de uma mentalidade de posse para uma mentalidade de administradores, administradores honestos que não roubam o que administram. Vamos, portanto, agora ler novamente o trecho de hoje, abertos ao que o Espírito Santo nos pede. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? E Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? E Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas estas coisas. O que ainda me falta? E Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Podemos parar um pouco neste momento para sublinhar e anotar as frases deste Evangelho que mais nos chama à conversão. Estamos preparados agora para escolher o propósito que vai nos guiar hoje. Vamos nos perguntar: de quais dons eu sou depositário? Que posse material ou espiritual eu tenho? Como posso colocar isso à disposição dos meus irmãos, que mais precisam? Posso partilhar algo de material? Ou posso me empenhar a ser um bom profissional, um bom trabalhador, um bom médico, professor para doar as minhas riquezas interiores a quem precisa?
Vamos meditar mais um pouco em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Se queres ser perfeito, paz e alegria a todos. Coloque tudo à disposição dos pobres. Paz e alegria a todos. Para caminhar, tenho que escutar e calar meus sentimentos, renovar meu sim e deixar cair tantos planos e conceitos que eu fui criando aqui dentro do coração. Sem pensar eu quis de volta a minha vida em minhas mãos. Não posso mais viver pra mim. Para caminhar, tenho que escutar e calar meus sentimentos, renovar meu sim e deixar cair tantos planos e conceitos que eu fui criando aqui dentro do coração. Sem pensar eu quis de volta a minha vida em minhas mãos. Não posso mais viver pra mim. A minha vocação é me doar e por amor darei o meu melhor, pois o Senhor que um dia me chamou quer que eu seja luz para as nações. Não mereci chegar onde estou, mas se cheguei aqui eu quero então fazer valer a pena toda a dor, levando esperança a esse povo sofredor. A minha vocação é me doar e por amor darei o meu melhor, pois o Senhor que um dia me chamou quer que eu seja luz para as nações. Não mereci chegar onde estou, mas se cheguei